falando de um transtorno. Esse é um transtorno, como a gente chama, acentuado. Então, se a pessoa entrou na crise, ela, por exemplo, a grande diferença do transtorno bipolar é que ele pode entrar numa crise de mania, de euforia, e ele pode entrar numa crise depressiva. Então, primeiro, se identifica qual é a crise que ele entrou. Se é diagnosticado bipolar e ele entrou na fase depressiva, os médicos, os psiquiatras, vão ministrar a medicação para uma questão depressiva, mas já tendo que entender que ele vai administrar a medicação para a fase depressiva, mas se ele não der um estabilizador de humor, o paciente sai da fase depressiva, mas entra na fase de mania. Você está entendendo? Então, é preciso ter muito cuidado no tratamento e é preciso, inclusive, ter psicólogos e psiquiatras que entendam de transtorno bipolar. Porque não é todo psiquiatra que trata transtorno bipolar. Porque é preciso ter um conhecimento muito grande da medicação. A pessoa entrou na fase depressiva, ela toma a medicação para sair da fase depressiva. Mas se não der junto uma medicação de estabilização de humor, essa pessoa sai da fase depressiva com a medicação e entra na fase de mania. Por isso que ele é um transtorno de humor, porque ele altera o seu humor. Então é um tratamento que quando a pessoa entra, não é tão fácil fazê-la sair da crise. Certo? Mas uma vez que consegue se estabilizar uma qualidade medicamentosa para aquela pessoa, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida consideravelmente boa. Entende? Então, a medicação estabiliza o indivíduo organicamente, minimizando as variações de humor. Ainda não existe cura para o transtorno bipolar. Então a gente minimiza, modela e dá para essa pessoa uma qualidade de vida. E daqui a pouco eu vou falar como é que o psicólogo entra aí. Uma das grandes confusões, viu, meu povo, de transtorno bipolar é que ele é muito confundido com o transtorno borderline, que é o transtorno que a gente vai falar logo a seguir. E ele é muito confundido com o transtorno do humor distímico, né? Que é uma distimia de humor, mas que não é nem borderline, nem bipolar. A gente vai distinguir isso ao longo da nossa vida. Então, a primeira coisa. Outra coisa, viu, meus queridos futuros psicólogos? Quem dá o diagnóstico do transtorno bipolar e de qualquer transtorno não somos nós psicólogos. É o psiquiatra. É preciso ter. Não adianta você entender como psicólogo que o seu paciente é bipolar. É preciso que ele vá a um médico, porque não existe tratamento para bipolaridade no início e em um grande tempo sem que haja a farmacologia. Não há tratamento isolado somente com psiquiatra ou somente com psicólogo. Este é um transtorno que precisa da dupla junto. Porque se o paciente não tomar a medicação, o humor dele não melhora. O transtorno se agrava. E se ele, quando ele está em tratamento, que ele toma a medicação, que ele minimiza a distimia do humor, o psicólogo aproveita esse momento para psicoeducar o paciente, para que ele mesmo consiga fazer algumas intervenções que eu vou explicar mais tarde. Certo? Então, primeira coisa, falar com um psiquiatra ou um psicólogo é o primeiro passo. Não há problema que ele procure primeiro o psicólogo, né? Se desconfia de um quadro bipolar. Porém, isso precisa ter um diagnóstico. Então, um bom diagnóstico e tratamento ajudam as pessoas com transtorno bipolar a levar vidas saudáveis e produtivas. A pergunta que foi feita foi: como é que o psicólogo lida com a questão do paciente não querer tomar medicação? Isso inclusive, na bipolaridade, isso é mais comum do que talvez em alguns outros transtornos. Porque quando ele entra em fase de mania, ele se sente maravilhoso. Você entende o que eu estou dizendo? Ele se sente fantástico. E para que ele precisa de medicação? Ele perde a capacidade de consciência
dos limites. É por isso que eu preciso que haja estabilização do humor, para que eu possa mostrar para ele, olha, você passou por essa situação. E você fez isso. Isso teve consequências assim. Você acha, né, que isso é viável? Geralmente eles entram numa fase de arrependimento. E a gente precisa pegar essa fase de arrependimento para psicoeducar, porque as consequências de uma fase de mania, elas são muito grandes. E elas vão falar isso. Mas eu vou voltar a falar sobre isso quando eu falar sobre as intervenções psicológicas. Uma delas é sobre estabilização medicamentosa. Então, um bom diagnóstico e tratamento ajudam as pessoas com o transtorno bipolar a ter vidas saudáveis e produtivas. Um psiquiatra pode complementar um exame para descartar outras condições. Porque, escuta só, muitas vezes os pacientes estão apresentando sintomas muito parecidos com a bipolaridade, mas não é a bipolaridade. Pode ser o borderline e pode ser a distimia de humor muito acentuada. Então, quem tem essas ferramentas adequadas para fechar um diagnóstico, gente, não somos nós. É o médico psiquiatra. Não cai nesse devaneio de você estar no consultório atendendo uma pessoa, você vê que aquilo é bipolaridade e você fala para o paciente, você é bipolar. Não faça isso. Isso é para um psiquiatra. Você precisa receber um laudo, porque se for, ele já precisa vir medicado. A maior parte do convencimento da medicação também vem por parte da psicoeducação que o psiquiatra vai fazer com esse paciente e com a família dele. Você não pode se responsabilizar por um laudo. Você está entendendo isso? Você é psicólogo, você não pode se responsabilizar pelo laudo. Foi comentado aqui, né? A Letícia estava falando sobre a questão da dificuldade de um paciente aceitar muitas vezes o diagnóstico de um transtorno. Isso é verdade. E aí nós psicólogos vamos entrar com muita competência para fazer a acomodação mental de entender que se há um tratamento adequado, a qualidade de vida desse paciente vai ser. Mas isso, lembra que eu sempre falo, nós somos seres de processos. Nada chega e a gente entende de uma hora para outra. E mesmo quando a gente tem um diagnóstico de um câncer, de um transtorno ou coisas assim, é preciso de um tempo para a gente digerir isso, não é? A gente já sabe que existe um componente genético. Segundo, alterações cerebrais. Alteração cerebral associada a desequilíbrio de substâncias intracelulares envolvidas na regulação dos neurotransmissores. Então, dopamina, noradrenalina e serotonina. Vai haver um desequilíbrio, ora produzindo muita dopamina, ora produzindo pouca dopamina. Então, isto é um desequilíbrio de substâncias intracelulares. Então, se já é uma alteração de substâncias intracelulares, não é somente a psicoterapia que vai ajudar. É preciso ter a farmacologia aí também. Alterações súbitas, súbita na estrutura ou função de áreas cerebrais que participam da regulação do humor. Então é tipo, desencadeou, é uma reação súbita. Eu já tive pacientes, gente, de estar em terapia comigo 7 e 8 meses, não apresentar nenhuma estrutura assim, e em uma sessão, de repente, ele começa a falar algo e você começa a ver que ele começa a viajar naquilo. E ele começa a rir demais. E ele começa a contar aquilo de uma forma que não é comum. E você começa a dizer, caramba, essa pessoa ou está alucinando, né? Ou está tendo uma alteração borderline. Mas aí você percebe que ele continua, aí você liga para o familiar, diz, olha, fulano, nós podemos fazer isso, né? No caso de uma alteração de transtorno, que a gente imagina. Fulano, está assim, eu gostaria que você me dissesse se isso perdura por amanhã, por depois, e aí você vai fazendo a hipótese diagnóstica. Eu quero focar aqui na questão da
fase da mania e na fase da depressão. Povo, não esquece. Bipolar, dois polos. Não significa que você vai ficar pulando de um para outro. Hora eu estou triste, hora eu estou alegre, hora eu estou triste. Não. A bipolaridade, ela tem fases. Eu posso passar uma semana na fase de mania. Mas quando essa semana passar, eu vou cair na fase depressiva. Isso vai acontecer. Isso não é talvez aconteça. Se você não tiver medicado, isso vai acontecer. Você pode passar um mês na fase maníaca. E depois você vai passar outro mês na fase depressiva. Tem pessoas que passam 4 meses. Numa e noutra. E daqui a pouco eu vou falar também que existem casos que da fase maníaca vai ter uma fase mista. Onde você apresenta os 2 sintomas para depois entrar na fase depressiva. É nesta fase mista, onde você apresenta 2 sintomas, que as pessoas confundem que você é borderline, não bipolar. Mas eu vou chegar a isso daqui a pouco. Então, na fase maníaca, ou a gente chama eufórica, ou a gente chama de hipomania, tá? Primeiro, uma coisa que é muito evidente, é uma sensação de extremo bem-estar. A pessoa está se sentindo maravilhosamente bem. Não há indício nenhum de tristeza. Nenhum. É uma hiperalegria. É uma sensação de euforia extrema. A pessoa quer ir para a galera. Certo? A pessoa quer sair de casa, ela não aguenta ficar em casa. Se ela bebe, ela vai beber muito. Se ela fuma, ela vai fumar muito. É tipo, se ela fuma uma carteira de cigarro por dia, ela vai fumar 4. Se ela bebe socialmente, ela vai beber para cair, para arrebentar. Há uma aceleração no pensamento e na fala. As pessoas começam a rir e ela ri demais. Ela não consegue nem falar. Lembra quando me perguntaram, você ama Mauro? E aí eu fingindo aqui, comecei a rir e a Mauro. Porque a pessoa não, a aceleração do pensamento é tão grande que a pessoa no estado de mania, ela pensa que falou, mas ela ri e ela fala ao mesmo tempo, não é? Então fala rápido, cortando as palavras demais. Outra coisa, uma agitação, é um coçar de cabelo, um balançar de perna acentuado, o não conseguir ficar sentado e sai, e vai numa casa, vai fazer uma visita a alguém, e senta 10 minutos, levanta, vai embora, não diz tchau. É uma agitação muito forte. Né? Existe uma outra característica na fase de mania, que é a diminuição do sono. Essa diminuição de sono não significa que a pessoa tem insônia. O bipolar não tem insônia. O bipolar, ele tem a diminuição do tempo de sono. Então, ele vai dormir 3 horas só e vai acordar como se tivesse dormido 10, com bem-estar. E ele acorda não só ele, acorda a casa também. Então ele entende que a felicidade dele, entre aspas, tem que ser contagiante. Então diminui. Imagina, o mais que a gente precisa é que ele durma. Mas não, para que se acalme. Então ele vai dormir 3, 4 horas, mas no máximo. Eu já tive pacientes que dormiam 2 horas por dia e estavam virados, como diz o povo de Campina Grande, no tempero. Né? Lá em Campina Grande diz que é virado no din-din. Então observe, existe uma diminuição da concentração. O cérebro não consegue concentrar. Não consegue concentrar. Ele não dá atenção concentrada, ele não dá atenção sustentada. Né? Agora, ele foca numa coisa e ele vai querer fazer aquilo e ninguém tira da cabeça dele. Certo? Junto com essa diminuição de concentração vai acontecer uma desinibição. O que é esta desinibição? Ele fica desinibido. Então ele vai falar o que ele quer, na hora que ele quer,